eu já estou vacinadíssimo a ver debates, ok? Eu estou vacinadíssimo. Vocês não têm noção. Eu em 2022 eu já percebi que os debates há zero propostas a serem apresentadas. É só tipo... É só toureiro. É só tipo... Aliás, é só tourada. É literalmente só bate-boca, só mandar bocas uns aos outros e tipo sangue máximo. Não se aprende nada em debates. Esqueçam os debates. Aprende-se mais em entrevistas, sinceramente, do que em debates. Os debates é mesmo só javardice. É só atirar bocas. Mas pronto, quero ver. Por acaso, olha, as opiniões que eu vi, eu não vi nada. A única coisa que eu vi dos debates foi uma declaração que a Inês Sousa Real fez no debate dela. Foi a única coisa que eu vi e comentei. Mas não vi nada dos debates, não vi nada, intervenções nenhumas. Aquilo que eu vi foi que, para a malta em geral, ou das sondagens que eu vi, davam a vitória ao Rui Rocha no debate com o Pedro Nuno Santos e a vitória à Inês Sousa Real no debate contra o André Ventura. Deixem-me ver agora o que é que acontece. Portanto, vamos lá. Vamos começar com o da IEL e com o do PS, que eu estou curioso para ver este debate, sinceramente. Bem, bora lá, vamos embora. Antigamente era 1 hora, sim, os debates, agora é meia só. Pronto, vamos ver o que é que sai daqui. Boa noite, arranca Já era de hoje esperar. na SIC a série de Vou ver os debates dois. entre líderes políticos rumo às legislativas de 10 de março. Se tiver muito Esta alto, noite estão avisem. frente a frente Pedro Nuno Santos e Rui Rocha. Um é socialista. Pá, deixem-me só dizer que o Rui Rocha, ultimamente, depois da mudança de visual, eu não sei se foi algum branding que fizeram, mas o Rui Rocha agora sem óculos parece outro homem. O outro é liberal, são dois homens em polos opostos Está da política, esbelto, que já. defendem diferentes modelos económicos para o país, diferentes abordagens a problemas estruturais e urgentes. Imagina, o Rui Rocha está só feliz por estar ali. O Pedro Nuno Santos parece-me que quer assassinar o Rui Rocha do outro lado da mesa. Como é o caso da saúde, a educação ou a habitação. Ditou o sorteio que comece Pedro Nuno Santos e que termina Rui Rocha. Muito boa noite a ambos. Pedro Nuno Santos, eu gostaria de começar por um tópico Foi o rápido, Jamie marcado Drake, pela sabe? atualidade política das eleições nos Açores, porque gostaria que esclarecesse publicamente algo que fontes próximas suas fizeram hoje chegar à imprensa, de que o Pedro Nuno Santos defende o chumbo do programa de José Manuel Bolieiro. Confirma? Ok. Bem, antes de mais, boa noite, Boa noite. Clara, boa noite, Rui, boa noite a todos os nossos telespectadores que estão a assistir aos portugueses que estão a assistir ao nosso debate. É um gosto estar aqui convosco. Permita-me ainda antes um pequeno parênteses, nos últimos dias... Portanto, vai-se falar sobre os Açores, não é? Tipo, isto vai ser só sobre os Açores. Estávamos na esperança que fosse uma cena nacional, o debate fosse sobre as legislativas nacionais que vão acontecer, mas não vai ser só Açores. Alguns dirigentes do Chega e alguns dirigentes da Iniciativa Liberal têm-me feito um ataque a propósito de uma notícia insidiosa que, não tendo factos falsos, é apresentada de forma a que alguns dirigentes da IEL e do Chega façam acusações que são absolutamente inaceitáveis. Quais? Nomeadamente de que eu recebi ajudas de custo de forma indevida. Eu recebi ajudas de custo até 2015, tinha o meu centro da minha vida familiar, pessoal e política em Sejão da Madeira. Quando constituí família em Lisboa, deixei de as receber e por isso acho inaceitável. O mesmo aconteceu, aliás, com o IMI que eu pago. Portanto, ele recebeu durante 9 anos ajudas de custo que se traduziram em 200 e qualquer coisa mil euros, por basicamente estar a trabalhar em Lisboa e a viver em São João da Madeira. Mas resta saber é quanto tempo é que o Pedro Nuno Santos passava em Lisboa e quanto tempo é que ele passava em São João da Madeira. Porque isso era importante. Sim, não são factos falsos. Ou seja, o PS veio desmistificar esta situação a dizer mas ele vivia em Lisboa, mas ele tinha o centro da vida dele era toda... Está bem, mas ajudas de custo como? Ele passava os dias todos ele aqui. E depois a quantia exorbitância. Eram 1.800 euros por mês para fazer aquilo que muitas pessoas fazem no seu dia-a-dia, que vivem ou os polícias fazem, o que os professores fazem. Se os professores recebessem 1.800 euros para darem aulas em Lisboa e serem de São João da Madeira, acho que toda a gente era professor. Portanto, aqui também se põe em causa a quantia que ele recebeu, não é só o facto de estar a viver em Lisboa e a ir a São João da Madeira todos os fins de semana. Numa casa. É lei. Ele não tem incumprimento legal. Atenção, isto não é ilegal. Mas é condenável, porra. Eu pago o IMI, que a autoridade tributária determina, como qualquer cidadão português. Eu sou sério na relação com os meus adversários políticos e acho verdadeiramente... Notem, que imagem é que isto passa para o país? Que uma pessoa faça isto. É porque há imensa malta, tipo empresários e o caraças, fazem isto. Até declaram basicamente... quilómetros que não fazem, porcarias desse género. Há imensos, mas que imagem passa para o país quando o principal candidato
ou neste caso o líder do partido que governou durante 8 anos, faz uma coisa destas, que imagem é que passa? Que exemplo é que dá? Se quisermos ter um debate democrático com elevação, devemos respeitar os nossos adversários, Claro, e não exatamente. explorar mentiras sobre os outros porque nos dá jeito. é Isso é pinguim? Esses degradar a esclarecimentos já nossa tinham sido democracia. feitos antes, mas de qualquer forma, em relação Certo. à minha pergunta, volto a fazê-la. Confirma ou não que defende o chumbo do governo de José Manuel Bolieiro? Eu, em relação ao Governo Regional dos Açores, a um futuro Governo Regional dos Açores, a minha posição é clara, é de respeito profundo pela autonomia regional e pela autonomia do PS Açores. E, portanto, eu não direi absolutamente nada Refugiam-se sobre isso. todos disto. Esperarei, como todos nós, como todos os portugueses, pelas decisões que os órgãos do Partido Socialista Açores tomarem. Julgo que vão reunir na próxima quinta-feira. Mas Oh, tens Maria, um pois, princípio. mas estás a perceber. O problema é esse, é que se os portugueses, ninguém diz que não, depois estás a ver, essas tais áreas cinzentas da lei que, imagina, eu podia abrir empresa e às tantas eu abrindo empresa tinha uma situação fiscal muito mais facilitada do que a que tenho agora. Mas eu pessoalmente não quero enverdar por essas falcatruas. Porque isso para mim são falcatruas, mesmo que estejam dentro da lei. Estás a ver? Para mim são falcatruas. Eu neste momento estou no regime de empresário a título individual. E neste momento, pá, pago os impostos todos que tenho de pagar. Se abrir uma unipessoal, eu posso fazer estes estratagemas. Estás a ver? Posso pôr a sede da empresa em casa, na minha morada. Posso declarar quilómetros que não faço. Pá, estás a perceber? E isso está tudo, é tudo legal. Isso é tudo legal. Só que, é pá, percebes? Tipo, não, se é moral, não é? Pá, e não é que nós todos sejamos seres isentos e tipo e completos e espetaculares. Claro que não. Agora, pá, eu também tenho de ter os meus defeitos e as minhas merdas. Mas é pá, mas nesta cena em particular eu gosto de fazer as coisas bem, pá. E acho que se fôssemos todos um bocadinho assim, as coisas eram melhores. Digo eu. Sobre o plano nacional, sobre o plano regional, eu apenas guardarei a decisão dos Epá, eu socialistas percebo, Maria, açorianos, eu que percebo terão, isso. Não cuja vou dizer que decisão não terá percebo. todo o meu apoio. No plano nacional, aí sim eu posso falar sobre aquela que é a minha perspectiva. Obviamente. O não Pedro Nuno sobre- Santos não considera que pode estar aqui a criar um risco de criar ruído e instabilidade que contaminem a campanha a nível nacional, dependendo daquilo que o PS Açores fizer precisamente nos Açores? Não, as realidades. Estamos a falar de planos diferentes e, portanto, houve uma eleição para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores e agora há um governo para ser formado, a coligação venceu as eleições, o Partido Socialista vai tomar uma decisão Possivelmente. sobre qual vai ser o seu posicionamento e nós temos maturidade política e democrática suficiente para separar os planos. E não vai aconselhar Vasco Cordeiro? Eu vou falando com Vasco Cordeiro, enquanto secretário-geral do partido, com o presidente do PS Açores, mas a decisão é dos socialistas açorianos e isto é muito qual é que é a importante tua para nós. posição? Concordará se Pedro. houver um chumbo? Obviamente que eu concordarei com aquela que for a decisão do PS Açores. Isso não haverá nenhuma Não tentará hesitação. movê-lo se for essa a decisão dele? Como é óbvio que não. Eu respeito a autonomia regional. É Mesmo assim, que isso possa contaminar a campanha a nível nacional? A minha ideia de Portugal inteiro Clara bem. é mesmo um país onde se respeita as diferenças regionais, se respeita a descentralização, as regiões autónomas e as suas decisões. É assim que nós vivemos no nosso país e é assim que nós devemos continuar a viver no nosso país. Rui Rocha, o senhor, enfim, sabe-se, é público que não gostava do anterior acordo nos Açores, o seu deputado nos Açores chumbou o orçamento, precipitou esta crise, o partido ganhou votos, como já disse, mas perdeu influência. O que é que a Iniciativa Liberal ganhou com isto? Boa noite, Clara. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar que o único voto que muda Portugal é o voto na Iniciativa Liberal. Eu detesto quando eles fazem isto, caraças. Epá, irrita-me. Pá, cala-te. Fogo, meu. Para de fazer campanha eleitoral no debate. Epá, irrita-me. Estão a ver? Eu percebo que eles... Pá, eu percebo. Mas fogo, meu. Isto é estúpido, mano. Pá, não há mesmo necessidade nenhuma, pá. Fogo, cinjam-se a falar sobre as coisas que têm que falar. Para quê? A Iniciativa Epá, é que Liberal isto é tão constrangedor. Tipo, uma pessoa fica tipo, oh mano, vá lá, pá. Tá, mas já percebemos. um partido muito claro nos seus princípios e cumpre aquilo que cada momento lhe dita em função desse cumprimento. Portanto, aquilo que nós ganhamos é respeito. Pá, eu não sei se um velhote ouve isto e diz sim senhor, vamos votar na IEL, que a única solução é a IEL. Eu não sei se isso acontece, mas foi uma homenagem ao Coutrinho. Ah pá, mano, foda. Pela nossa própria identidade. Acho que há outras formas E de homenagear o uma Coutrinho. ideia muito clara. Nós, quando entramos num acordo para que seja cumprido. Se a outra parte não o cumpre, nós temos até a obrigação de tomar uma decisão. Pá, que foi imagina, feita- não me interpretem mal. Essa minha afirmação de parar de fazer campanha eleitoral no debate, é lógico que ele tem que fazer campanha eleitoral no debate, mas não é desta maneira. Aqui parece que veio para a SIC distribuir beijinhos. Parece que vai chegar ali à Clara de Sousa e vai dizer: Claro, olha, tem aqui o cartão da Iniciativa Liberal, se quiser votar, olha, o verdadeiro voto para a mudança deste país é na Iniciativa Liberal, está bem claro? Então, adeus.
Pronto, é isto. Parece que ele vai fazer isto aqui para e, portanto, de romper primeiro esse acordo e depois de repente a Clara tem um chouriço de sangue para lhe dar uma morcela. Porque ele não traduzia aquilo que eram os termos do acordo. Mas o partido perdeu relevância. Isso não é uma derrota também pessoal? Não há Rui, avança com toda a confiança. Nós continuamos presentes na Assembleia Regional dos Açores, continuamos a crescer, temos mais influência e aquilo que nos move agora é a eleição de 10 de março e é para isso que estamos cá a discutir. Para fechar, foi o senhor ou não que convenceu o seu deputado nos Açores a romper o acordo, a rasgar o acordo? Não, de todo. A autonomia regional funciona na iniciativa liberal e, portanto, essas decisões são tomadas em primeira linha pelo núcleo e pelo deputado regional dos Açores. Portanto, não considera que foi uma derrota. Mas não, também, Santos a rir-se. Enfim, em nome da coerência, votará contra também, de novo? Vamos avaliar aquilo que vier, mas nós estamos presentes nos Açores, como nos outros parlamentos, para apoiar aquilo que venha. Porque imagina, eles sabem bem, imaginem, eu não acredito genuinamente que não haja comunicação interna e que não hajam estas conversas tipo, entre o deputado dos Açores e o Rui Rocha, ou o Pedro Nuno Santos e o gajo do PS. Não haja uma conversa em que eles digam: oh, caralho, vamos foder aqueles gajos, agora é que é, manda aquela merda mais, pá. E o gajo: depois vou, olha, em público, autonomia regional, foste tu que tomaste a decisão, eu não te disse nada. E o gajo: sim, Pedro, na boa, está-se bem, Pedro. Eu não acredito que não haja isto. Não acredito que não haja isto. Claro que há. Vantagem para os açorianos. E, portanto, se isso for o caminho que vai ser seguido, nós cá estaremos para apoiar essa solução com o nosso sentido de responsabilidade. Ainda tem algum tempo? Quer dar alguma resposta a Pedro Nuno Santos pelas declarações iniciais, antes de falarmos dos Açores, não vale a pena, sobre estas críticas insidiosas por parte da Iniciativa Liberal? Eu não tenho nada a acrescentar. O Pedro Nuno Santos fez a declaração que fez, eu respeito essa declaração, não tenho realmente mais nada a acrescentar. Aliás, essa posição tinha já sido tomada publicamente. Olha, deixem-me só dizer que eu vou aqui mandar vir com todos os partidos, ok? Não é para não ficarem chocados. Eu vou literalmente mandar vir com todos os partidos. Portanto, eu sei que vou ter muita malta aqui a chatear-se comigo durante este mês, porque eu vou mandar vir literalmente com toda a gente. Mas tem que ser assim. Facto novo, portanto eu não tenho rigorosamente nada a acrescentar. Da mesma forma, quer dizer bem. Que vos divide e muito o modelo económico, o modelo de crescimento, também a fiscalidade para Portugal. Rui Rocha acusa o Pedro Nuno Santos de falta de ambição, de se contentar com muito pouco. Ou é assim, ou o Pedro Nuno Santos tem de facto um projeto transformador que dê uma vida melhor à globalidade dos portugueses, em termos de fazer o país crescer mais e melhor? É isso mesmo, Clara. Nós temos um projeto transformador e temos uma visão para a economia portuguesa. Qual é? Nós queremos uma economia mais sofisticada, mais diversificada, mais complexa. Isso implica que nós tenhamos uma política diferente de aplicação do nosso sistema de incentivos. Em Portugal, sistematicamente, o sistema de incentivos pulveriza apoios, há sempre apoios para todas as empresas, mas depois elas não têm capacidade transformadora. Esses apoios, o setor privado investe onde bem entender. É assim que funciona uma economia de mercado. Agora, o Estado tem recursos limitados e deve aplicar esses recursos nos setores, nas tecnologias com maior potencial de arrastamento do resto da economia. Isso implica uma estratégia de especialização inteligente que seja mais seletiva. E há uma grande diferença face à Iniciativa Liberal, que tem como única resposta uma redução radical e aventureira dos impostos em Portugal, que na realidade não vão transformar a economia, apenas vão provocar um rombo nas contas públicas que dificilmente será compensado. Eu não sei, aliás, se o Dr. Rui Rocha tem noção ou sabe qual é o custo das medidas fiscais que apresentam no seu programa e que é, de facto, assustador. Eu não sei se fizeram as contas, Rui Rocha, não fizeram, este nós choque fizemos. Fiscal de 15% seria compensado de que forma e como é que concilia esse objetivo com a Constituição portuguesa? Isso também atenção, isso também é a função dele, é falar como se o partido dele não tivesse governado nos últimos 8 anos, não é? Tipo, ele vai sempre fazer valer do facto de não ter sido ele a liderar o governo e de agora estar a dizer uma equipa nova, com não sei o quê, com ideias novas, ele vai sempre salvaguardar-se aí. Vai sempre. Pronto, se as pessoas acreditam ou não, já é outra conversa. Põe um imposto progressivo. Ora bem, neste momento aquilo que é preciso dizer é que, de facto, aventureiro é quem insiste em situações e em medidas e em programas que são iguais àqueles que nos trouxeram à situação atual. Eu não sei se o Pedro Nuno Santos sabe qual é a taxa de desemprego atual dos jovens. Não sei se faz ideia. Provavelmente não faz ideia. Mas eu vou-lhe dizer, a taxa de desemprego dos jovens em Portugal é hoje em dia de 23,5%. Portanto, nós temos uma situação insustentável. Nós temos 1 em cada 3 jovens portugueses já emigraram. Depois, os que ficaram, 1 em cada 4 está desempregado.
Dos que estão a trabalhar, o salário médio bruto gravíssimo, deve estar é verdade. abaixo dos 1.100 Já euros se veio por comprovar que esta afirmação é real. nesta altura. Brutos. E, portanto, Andavam a dizer que disso esta estamos a afirmação não falar, era de uma verdade, mas solução acho que sim, e de uma acho que é situação insustentável. Mais do mesmo não vai resolver nenhum dos problemas. E de que forma é que um choque fiscal iria resolver estes problemas? Nós temos, são soluções números muito grandes, para as pessoas e para as empresas. Para as pessoas, menos imposto, mais salário. Um caso muito simples. Alguém que ganha hoje 1.800 euros Eles vão brutos, ter essas com a respostas, proposta de Carlos, 15% de IRS da Iniciativa Liberal, passaria a levar para casa, ao final de um ano, 2.000 euros líquidos. 2.000 euros líquidos mais no bolso de alguém que ganha 1.800 euros. E temos soluções para as empresas. E as soluções para as... Atenção, isto é a conversa que eles já tinham defendido nas últimas legislativas. Portanto, vamos ver que propostas novas e que discurso adaptado à realidade atual é que eles vão ter nestas eleições. Porque se for exatamente o mesmo das eleições anteriores... As empresas são, Não sei desde se me logo, convence licenciamento mais rápido. Uma economia quer crescer, não pode estar 3 anos à espera de um licenciamento de atividade económica. Depois, taxas e taxinhas. Eliminar ou reduzir. Tributações autónomas é o exemplo. Vamos acabar com as tributações autónomas. E depois, o IRC. Hoje em dia, uma grande empresa, uma empresa multinacional que queira investir em Portugal, olha e vê uma taxa estatutária de 31,5%. O que é que essa empresa faz? Olha, faz aquilo que a Google, por exemplo, fez, vai para a Irlanda e não vem para Portugal. E, portanto, o que é que acontece? Nós precisamos de tecnologia, de produtividade, de desenvolvimento, de capital. Para quê? Para pagarmos melhores salários. Mas já Para fizeram pagarmos as contas melhores à salários. aplicação dessas medidas? Eu já lá vou, claro. Mas deixe-me dizer, aquilo que Pedro Nuno Santos, ao que se sabe, já Mas fez as reconheceu, contas? já reconheceu, é Ele disse que já lá ia, que, calma. primeiro, Vamos ver se ele as vai mesmo. projeções económicas em que se baseia, tanto quanto sabemos, dizem que o crescimento vai estar abaixo de 2% ao ano até... Ó, Didas, nós já tivemos cá a malta do Chega a falar sobre isso. Hein? Atenção, o pessoal aqui não está completamente desinformado. O Gonçalo Sousa esteve cá ainda a semana passada a falar sobre as propostas do Chega. E não sei se houve muita gente a concordar. Aliás, até o próprio Gonçalo não concordava com muitas coisas que eram defendidas. Portanto, acredita que nós sabemos. Nós sabemos as propostas do Chega, não estamos aqui a falar à toa. 2020. Portanto, acalma-te lá, só favor. E diz também que no IRS não é prioridade mexer. Sim. Mensagem clara para os jovens, sobretudo, que estão lá em casa. Mais do mesmo. Portanto, com Pedro Nuno Santos, os jovens podem subir pelo seu trabalho, mas têm que ir para o estrangeiro, como têm ido, têm que emigrar. Com a Iniciativa Liberal, ficam em Portugal porque têm condições para crescer pelo seu trabalho. Esta é a diferença fundamental. E perguntam-me, então, e o custo destas medidas? É muito simples. Olha, desde logo, o dinheiro que não está tanto no bolso do Estado e passa a estar mais no bolso das pessoas, não desaparece. E, portanto, há uma recuperação económica da receita por via da aceleração económica. Segundo ponto. Isto é um bocado, esta cena aqui preocupa-me um bocado, porque isto não é um dado adquirido. Eu acho que eles estão a presumir que isso vai acontecer. Gostava que isso realmente acontecesse, mas tenho muitas dúvidas que isso possa acontecer dessa forma como eles... Ou seja, se eles me apresentam isso como base para apresentarem estas medidas, dificilmente isso vai ser concretizável. Porque claramente as pessoas investem na economia. Claro que as pessoas, quando têm mais dinheiro, por norma até o gastam mais, mas isso não é sempre assim tão linear. Portanto, sim, já aconteceu noutros países e funcionou, mas não quer dizer que isso vá funcionar a 100%. Isso não é uma proposta concreta. Isso é literalmente uma presunção que tu estás a fazer. Não sei se é... As receitas fiscais têm crescido extraordinariamente e, portanto, aquilo que seria mais difícil responder noutro Não é questão momento... de ser economista. Eu acho que qualquer pessoa percebe isso, meu Kiko. Não é preciso seres economista para perceberes isso, meu. Neste momento é mais fácil. O IVA, por exemplo, a receita que temos hoje, em Mais ou 2024, menos. face à que tínhamos em 2015, é 7 mil milhões mais alta. Portanto, alguma coisa há de chegar para compor. Não há de ser sempre preciso fazer uma coisa, e é aí que a conversa tem que mudar. Até hoje dizemos sempre, onde é que as pessoas têm que cortar mais? Na saúde, na educação, na alimentação dos seus filhos, para alimentar um Estado ineficiente. Pois nós queremos alterar essa conversa. E queremos dizer, onde é que o Estado, se for preciso ir buscar mais 2, 3, 4 mil milhões, onde é que o Estado está disponível para fazer um esforço para, por uma vez, aliviar as famílias portuguesas? Onde é que Pedro Nuno Santos está disponível para fazer esse esforço? Porque até agora Para nunca estiveram fortalecer a disponíveis classe para isso. média, para fortalecer as empresas, porque é que
não é prioridade baixar o IRS e baixar o IRC? Pedro Nuno Santos? Claro, antes de mais... Ou porque é que este choque fiscal, na sua opinião, Déni, é uma nota, tu falácia? também estás cá, Não é- estavas não é a ser dizer uma há bocado se as falácia. pessoas Eu trabalhavam, tu já- também cá eu já estás. direi o número, porque Uma terça à objetivamente a Iniciativa Liberal, que aparece tantas vezes, quer se apresentar como responsável, sabe fazer contas, sabe de economia, claramente não sabe quanto é que custa o seu próprio programa eleitoral. Já fez as E contas? isso fizemos. E São quanto 9 é? mil milhões de euros por ano. São cerca de 9 mil É milhões falso. de euros É falso, por Pedro ano. Santos. Não, É falso. Dr. Rui Rocha, se diz que é falso, apresentem então as suas contas, Já lhe porque disse. nós fizemos-las. E Já lhe disse. todos nós desejamos pagar menos impostos. E nós, Pronto, na então, medida como do que é tu, mas Déni, como tu, há aqui montes de malta que também está a trabalhar, outros a estudar, o que é que isso interessa? É possível, isso, devemos bocado baixar. Aliás, foi isso que o irrelevante essa Governo esteve a situação. fazer durante os últimos 8 anos, no que ao IRS diz respeito. E nós devemos procurar fazer isso. Nós apresentamos a redução do IVA para a eletricidade, para um determinado consumo, apresentamos também a redução das tributações autónomas para as empresas, sobre as viaturas. Nós não temos nenhum dogma fiscal. Mas a verdade é que Portugal continua a ter uma pressão fiscal enorme, comparando com os salários. Ainda assim é uma carga fiscal abaixo da média europeia. Mas, claro, Mas a pressão é muito maior que essa carga. Mas deixe-me dizer que nós todos desejávamos e devemos procurar baixar dentro da capacidade financeira e económica do país. A diferença entre mim e o Dr. Rui Rocha é que o Dr. Rui Rocha sabe que não vai governar. E eu estou preocupado com as contas que tenho que pagar no dia 11. 9 mil milhões de euros é um rombo nas contas públicas que, infelizmente... As contas não são essas, Pedro Nuno Santos. Peço desculpa. Que, infelizmente, a prazo pode resultar em austeridade e não resolve nenhum problema. A Iniciativa Liberal acredita na magia fiscal. Bem, atenção, isto acho isto irónico vindo do partido que governou durante 8 anos e que levou todos os serviços públicos à fossa, a dizer que um rombo nas contas públicas pode levar à austeridade, sendo que este partido já nos levou a pedir 2 resgates, é engraçado. É giro de ver. Não sei onde é que Isto é, nós fazemos aqui uma redução substancial, drástica dos impostos e a economia portuguesa vai começar a florescer. Só que não funciona assim. E os nossos jovens... Nisto também concordo que não funciona Não assim. funciona assim, porque os nossos jovens, quando estão a emigrar para países com cargas fiscais superiores à portuguesa. Mas com salários mais altos também. Exatamente. O esforço fiscal é que é diferente. E, portanto, o esforço problema é fiscal nós é que é termos diferente. ainda uma economia insuficientemente sofisticada. Isso implica uma estratégia, uma visão para a economia. Deixe-me só dar este apontamento a propósito do IRC. As empresas que reinvestem os seus lucros, que investem os seus lucros na capitalização, que investem os seus lucros na inovação e na investigação, conseguem reduzir a taxa efetiva de IRC. Nós temos empresas a pagar 5, 6, 7% de IRC. Porquê? Porque investem os seus lucros. Aquilo que a Iniciativa Liberal quer fazer, aliás, como a AD, é reduzir de forma cega e transversal para todas as empresas, independentemente do que elas façam com os lucros. Isso não é bom para a economia. Mas nota, eu percebo esta ideia de que as empresas têm que investir o lucro. Mas reparem, quando se trata de unipessoais ou de pequenas e médias empresas, isto faz sentido. É por isto que ninguém consegue enriquecer neste país. E isto é muito uma visão de esquerda, que é que ninguém pode enriquecer. Ninguém enriquece. As pessoas têm que trabalhar para produzir lucro, para esse lucro ir parar ao Estado. É para isso que as pessoas têm que trabalhar. Ou seja, é uma ideia doentia, na minha opinião. Porque se as pessoas realmente trabalharem e merecerem enriquecer, por amor de Deus, porque é que as pessoas não podem chegar ao final de vida e terem uma quantia confortável com a qual se reformarem e ficarem descansados? Claro que podem. Claro que podem e devem. Portanto, esta visão, na minha opinião, é muito de esquerda. É uma visão muito de esquerda de ninguém pode enriquecer, as empresas têm todas que... Porque lá está, isso acontece com as pequenas e médias empresas e com as unipessoais. A malta tem que estar constantemente a investir dinheiro. Às vezes até parvamente. Vocês veem malta com unipessoais a comprar Teslas e o caraças. Nem é porque precisa. É mesmo porque precisa de comprar coisas para não levar uma talochada do Estado gigante. Ou seja, é um bocado isto. E é isto que a malta faz. São as tais falcatruas que eu digo, que o pessoal faz, que anda a comprar coisas e coisas e coisas, só mesmo para justificar os lucros que não... Ou seja, uma empresa... Isto já me disseram, várias pessoas já me disseram isto, que uma empresa em Portugal não pode ter lucros altos. Não pode. Ou seja, claramente depois vemos que as empresas, nenhuma delas dá lucro porque a pessoa anda a gastar dinheiro à maluca. E é estúpido. As pessoas para investir, têm que investir no negócio, em algo que projeta o negócio para a frente.
Isso faz sentido. Mas isso tem que ser uma visão que está do lado do empresário. Não pode ser o Estado que obriga uma pessoa a investir na empresa. Imaginem, se um gajo tem uma empresa, a empresa é eficaz, está a ter lucro, está a continuar numa maré de crescimento, porquê que o Estado vai obrigar essa empresa a investir mais? Se a empresa funciona bem. Não faz sentido. Pá, não faz sentido. O que acontece é que lá está, é isso que o Ian está a dizer, que é que compram carros para uso pessoal em nome da empresa, só para andarem com um carrão, gastaram dinheiro e aos olhos do Estado, ai coitadinhos, não tiveram quase lucro nenhum. É pá, é estúpido isto, desculpem, não faz sentido nenhum. Pá, não faz mesmo sentido nenhum. E cá em Portugal é isto, ninguém pode enriquecer em Portugal. Não, pá, o Estado vê isso como uma afronta quase. Pois é, leva uma talochada do caraças todos os anos. Não é só carros, eu usei carros como um exemplo. Casas, tudo. Investem em montes de coisas que se calhar nem queriam investir inicialmente. São obrigados a investir. Pá, é parvo. Isso não é bom para desenvolver a nossa economia. E esta é uma grande diferença. A Iniciativa Liberal não tem uma estratégia para desenvolver a nossa indústria, para desenvolver a nossa economia. Tens o exemplo do Pingo Doce, todos os anos dá prémios aos colaboradores para não pagar tanto e oferecer carros a todos os gerentes de loja. Pá, não é que isso seja necessariamente mau, mas estás a ver, se isso não é feito com um propósito, isso é feito com o propósito de levar menos carga fiscal, é estúpido. Faça a favor de responder. Nós temos... E das suas contas também, porque isto não é verdade. Sim, mas, por exemplo, o Pedro Nuno Santos não está a considerar uma coisa que nós fazemos e propomos, que é precisamente esta ideia de que o Estado deve dirigir a economia, é uma ideia que nós não subscrevemos. E, portanto, há um conjunto de benefícios, isenções que depois dizem, o Estado diz, onde é que a empresa deve meter o dinheiro? Obrigado. Aqui. Então tem benefício. Ali já não. Portanto, não é o Estado que tem que fazer isto. Pois o PS tem dois problemas nesta altura. Um é que acha que o governo... É aqui que eu difiro, é nestas ideologias que eu difiro muito de algumas políticas de esquerda. Que é, não consigo concordar com este controle, pá. Acho que é demais, meu. Deve dirigir a economia. É a tal visão da estratégia do Pedro Nuno Santos. E o outro é que o Pedro Nuno Santos deve dirigir o governo. Portanto, são dois problemas que se somam numa única situação. Mas, portanto, os números do Pedro Nuno Santos estão errados e não considera aquilo que são o fim das isenções, dos benefícios e tudo isso que a Iniciativa Liberal propõe. Mas tem um número ou não tem um número para avançar? Como eu disse no início, se for necessário, com a reativação da economia, serão necessários 4 a 5 mil milhões. É um esforço. O Estado, neste momento, em 2024, Pedro Nuno Santos, tem uma despesa... O que é isto? Desculpem lá. O que é que foi isto aqui? O homem apresenta-lhe o número e ele diz, não tem. Não tem. O Estado, neste momento, em 2024, Pedro Nuno Santos... O que é isto? Pá, desculpem. Tem uma despesa de 123 mil milhões. 4 ou 5 milhões... Ele parece que vai começar a chorar. Programa fiscal. Acabei de dizer, Pedro Nuno Santos. Acabei de dizer. Se o Estado tiver que reduzir 3 ou 4% daquilo que é a sua despesa atual para, por uma vez, aliviar as famílias e não terem que escolher se cortam na educação dos filhos, na saúde ou na alimentação, chegou o momento de o fazer. E, portanto, o número é este e o esforço é este. Veremos se o Pedro Nuno Santos considera que o Estado pode fazer ou não uma redução da despesa de 3 a 4%. Se isso é razoável para aliviar as famílias. E cá está. Portanto, os senhores apresentam uma reforma fiscal, um choque fiscal, que faz um rombo de 9 mil milhões de euros. Outra vez, Só no IRS o homem acabou de dizer que são 4 a 5. Este homem continua a bater nos 9, pá. Só no IRS. Eu nem sei quem é que tem razão. Eu fico sem saber quem é que tem razão nestas contas. Quer dizer, eu presumo que a Iniciativa Liberal saiba quanto é que custam as propostas que estão a propor. Esperemos que sim. Vamos acreditar que sim. Agora, também duvido que o PS tenha feito as contas como deve de ser. Pá, é que um vai fazer as contas por baixo, outro vai fazer as contas por alto. Se calhar é melhor projetar ali os 7 mil. Se calhar os 7 mil milhões faz sentido, que é ali o meio entre os dois. E assim chegamos à conclusão. Um diz que é novo, outro diz que é 5. Pronto, fica ali no 7, está bom. 3.500 milhões. Só no IRC é entre 1.500 a 2.000 milhões. É uma brutalidade. Como é que a Iniciativa Liberal quer compensar? O polígrafo diz que o PNS mentiu? Ok. Cortando no Estado Social, cortando nos serviços públicos, cortando na escola pública, cortando na saúde. Bem, tendo em conta que aquela medida do Ventura de aumentar as reformas e custar aí 18 mil milhões, Pública. Esta nem me parece assim porque os tão senhores pouco não fazem razoável. magia ainda. E este é um ponto muito importante. No final de um programa destes, aquilo que espera a Portugal é a austeridade. E esta é uma questão muito importante para alguém que se apresenta como bastante preocupado com a economia. Os senhores falam do crescimento económico. Já agora podia ter dito que Portugal, no último trimestre, foi o país que cresceu mais
em toda a União Europeia. Ele Foi já- o número ele 1. tinha Em circunstâncias especiais. Esta tinha esta no Circunstâncias papel. Para todos, não. Para Pedro todos. Santos. Deixe-me só Para passar todos os para o Rui países. Rocha para me responder à pergunta que lhe coloquei há pouco e que não me respondeu. Como é que concilia esse objetivo com a nossa Constituição, que impõe um imposto progressivo para combater as desigualdades, Rui Rocha? Por favor, responda a esta pergunta. Sim, vou responder, mas a posição de Pedro Nuno Santos sobre esta matéria do último trimestre é como aquelas equipas de futebol que estão a perder por 6-0, chega ao último minuto, marca um golo e faz aqui uma festa porque só perdeu 6-1. Mas eu digo, Não. a taxa que a Iniciativa Liberal propõe Pá, é uma foda-se, taxa... analogias de futebol na política devia ser proibido. Alguém devia entrar neste estúdio e mandar um chapadão a alguém que começa a falar de futebol em debates eleitorais. Desculpem-me, mas é estúpido. Parem. Este país é isto, porque também os políticos também continuam, pá. Parem de fazer analogias a futebol. E um sistema que Estúpido. é progressivo, porque se baseia em isenções até o valor do salário mínimo nacional. Portanto, a progressividade constitucional está assegurada. Mas, deixe-me dizer, para além do mais, Pedro Nuno Santos apresenta aqui uma ideia de país que está fantástico e que tem Não foi tudo nada disso a que eu funcionar. Eu, às vezes, no Parlamento, há Claro três que é nossa, televisões claro que que a estão culpa é nossa. umas ao lado das outras. E o Pedro Nuno Santos está a falar numa televisão e está a falar destas maravilhas do país e tudo isso. E a seguir, na outra televisão está a saúde que não funciona, urgências fechadas. A seguir está na outra televisão a escola pública que não tem professores. E, portanto, aquilo que nós queremos é mesmo... Não pode ser mais do mesmo. Nós sabemos onde é que as soluções de Pedro Nuno Santos e do PS trouxeram. Nós queremos um país diferente. Nós temos que dar condições às pessoas que querem subir pelo seu trabalho, de subirem na vida. E isso é hoje impossível em Portugal. É por isso que os nossos jovens continuam a emigrar. E eu verdade. queria falar, claro, por exemplo, da questão da Não saúde. deixa de ser Não, verdade. mas é que deixe-me lançar pelo menos os temas, porque tenho obviamente Ela, Clara está a fazer um esforço de graças para ver se o Rui responde à pergunta que ela lhe fez. Está difícil. previsto, mas uma última quase provocação a Pedro Nuno Santos, porque não sei se concordava então ou se estava errado António José Seguro, o antigo líder do Partido Socialista, quando em 2014, peço desculpa, fez um acordo com, na altura, Pedro Passos Coelho para baixar o IRC. Não fazia sentido na altura, tal como não faz sentido hoje? Claro, nós já passamos muitos anos e eu já ainda aqui disse que defendemos a redução das tributações autónomas que se aplicam a todas as empresas em Portugal. E, portanto, não há nenhum dogma sobre essa matéria. Não há? Não há nenhum dogma. Agora, nós temos é ter responsabilidade. Temos de ter responsabilidade. Não podemos ser aventureiros, não podemos ser radicais. As propostas da Iniciativa Liberal São ficam todos bem nos radicais. cartazes e provavelmente até nos gráficos. Só que elas depois não são execuíveis. Ou sendo execuíveis, atingem os mesmos de sempre. E sobre isso, a minha única preocupação não são as ideias. Eu não tenho medo das ideias da Iniciativa Liberal. Infelizmente acho é que a AD é capaz de aceitar algumas. E isso sim é que é problemático. Porque nós não podemos desproteger o nosso povo. Então deixe-me lançar um novo tema, porque Eu posso sabemos que dizer- temos Agora aqui... vamos para esta conversa do não podemos, temos de proteger os coitadinhos. Isto é sempre assim. Os coitadinhos precisam é de ajuda, não é que os protejam. áreas... Claro, eu peço desculpa. Os coitadinhos É que eu- precisam é de deixar de ser coitadinhos e passarem a ser pessoas com algum poder económico. Não precisam que lhes continuem a espetar com subsídios e porcarias. Precisam que os retirem de lá. Precisam que baixem as merdas, Não efetivamente. foi ao último minuto do futebol, eu dei o último trimestre. bem, Roberto, manda para aí, peço se desculpa, faz dou o ano todo 2023. Portugal foi o segundo país da União Europeia que mais cresceu. E as previsões De até acordo com- 2028, Pedro Nuno Santos? Doutor Rui Rocha, o que eu lhe quero Abaixo dizer de 2%. é que essa É o catástrofe país que que os está a senhores dizer. querem Lá para apresentar. cá. Aí aos timers a subir os dois ao mesmo tempo. Corresponde- Quem é o estagiário responsável por carregar no cronómetro de cada um dos representantes aqui devia estar passado. O puto. Porra, qual deles é que. Onde Parem de falar os dois! não está Previsões abaixo tudo de bem. 2%. Está Pois não, longe não. de estar tudo bem. Pois não. E nós temos Pois não. consciência de que há muitos problemas por resolver em Portugal. Agora, não é com as soluções irrealistas, aventureiras e radicais que a Iniciativa Liberal tem para apresentar ao país punham em causa a forma que nós organizamos a nossa vida coletiva em O Portugal. senhor Não é um sei, defensor Fábio, do talvez. serviço público, na saúde, na Já, educação, ora, sei. com as dificuldades crescentes e públicas Roberto, obrigado. nestas áreas, Vou falta de guardar médicos, aqui, falta mas de desculpa. professores, fuga para o privado. Porquê é que a resposta é mais Estado e não menos Estado, como defende a Iniciativa Liberal? Bom, porque a solução não pode ser desistirmos do Estado Social. Foi mesmo a nossa maior conquista. O Serviço Nacional de Saúde é o instrumento que nós criamos em conjunto para garantir que ninguém à entrada de um hospital lhe seja perguntado se tem ou não dinheiro para pagar o tratamento. Esta foi uma das maiores O resto é perguntar-lhe quanto tempo é que lá vai ficar à espera. vitórias que nós Era conseguimos. só isso. O Serviço Nacional de Isso é que lhe Saúde tem deviam problemas? perguntar. Tem. A solução Se por acaso não vai morrer antes de entrar lá dentro. Olha, desculpe,
Você acha que se aguenta aí fora mais um bocadinho? Mais umas 5 horas? Para ter dinheiro para pagar esta... São para eles não é desistir pagar esta dele consulta. e desnatar o Serviço Nacional. Olha, vejam lá, não morra antes de vir cá para dentro, pá. Que nós criámos o SNS, era mesmo para pessoas como você não conseguirem entrar cá. Recursos do Serviço Nacional de Saúde para financiar o Pá, negócio. ainda no outro dia tive, pá, fomos, eu e a Sara queria ir comprar o carro e fomos ao stand onde ela comprou o carro e a senhora do stand teve, sei lá, pá, já não sei quantas horas é que foram, mas estava há muitas horas ao telefone, em linha de espera, para falar com o hospital porque tinha lá um familiar internado e não conseguiu, pá, e 3 horas, tipo, de linha interrupta. Basicamente, ininterrupta, neste caso, à espera que tipo, atendesse o telefone. Privado de saúde, que é aquilo que quer a iniciativa liberal. Se Só nós para lhe temos dizerem se problemas estava bem no ou mal. Serviço Nacional de Saúde, nós temos que lhes dar resposta. Há problemas de organização, há problemas de gestão. Foi iniciada uma reforma que nós queremos consolidar. É preciso ter médicos, enfermeiros, técnicos que estejam motivados e de bem com o Serviço Nacional de Saúde. Ok. Há trabalho é que não estão. Há trabalho Pois não. para fazer aí. Não está tudo bem feito. E nós queremos resolver Tudo bem feito, está tudo na merda. esses Vamos problemas. começar Ora, agora. nós acreditamos naquela que é a maior construção coletiva deste povo, que é o Serviço Nacional de Saúde. Não é nós estranho estar a comba- ouvi-lo a e falar nós- assim após 10 anos de um governo socialista? É muito estranho. Mas é que nós, ao fim destes anos todos, Clara, e nós temos que olhar para o Vamos tema, começar nós agora. queremos olhar para o tema com seriedade. Ao fim destes anos todos, nós temos um Serviço Nacional de Saúde com problemas, mas que produz mais cirurgias, mais consultas. O que nós temos, obviamente, é uma sociedade que está a envelhecer, consome mais cuidados de saúde, isso provoca tensão e pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e nós temos que o adaptar, temos que o reformar. Não é desistir dele, que nós vamos resolver os problemas do povo português. Rui Rocha, como é que reage a esta crítica de que a Iniciativa Liberal quer destruir o Estado Social? Claro, antes de mais radical é ter idosos em centros de saúde pela noite dentro, deitados em mantas, à chuva e ao frio, como eu vi, Pedro Nuno Santos, porque como nós eu não vi, vamos resolver à isso. espera de uma Eu senha, vou... não é para O ter que é que ele disse? em mantas, à chuva e ao frio, como eu vi, Pedro Nuno Santos, porque como nós eu não vi, vamos resolver à isso. espera de uma senha. Como eu vou resolver? Que eu vá lá dar-lhe... Senha não é para ter uma senhores consulta, não resolvem é para isso. marcar uma consulta. Então nem eles, nem tu, pelos vistos. O que é radical é ter Aí ele grávidas perguntou-lhe como é que ele ia a resolver. baterem à porta de urgências fechadas. O que é radical é ter a degradação dos serviços públicos que nós temos visto. Aquilo que nós temos hoje em dia é um serviço de acesso a listas de espera. Não é um serviço de acesso à saúde. E a Iniciativa Liberal o que quer é um sistema que, olha, se aplica na Alemanha, se aplica em vários países da Europa. Portanto, o radicalismo é este, é trazer para Portugal as soluções que funcionam noutros países europeus e que resolvem coisas como estas. Hoje em dia, alguém que precisa de uma cirurgia de ortopedia pode esperar mais de 850 dias no Hospital Garcia de Horta. E o que nós dizemos é que essa pessoa deve poder escolher Desculpa, se dá quer alto. ser tratada no SNS, num serviço privado, num hospital privado ou num hospital da misericórdia, do serviço social, sem pagar mais um cêntimo, tendo liberdade de escolha para o fazer. É assim, esta medida também é bonita, eu gosto desta medida, das PPPs. Aliás, o que é que eu disse? PPPs, foi? Sim. As parcerias público-privadas são bonitas, mas as últimas PPPs, algumas delas, desapareceram porque os hospitais privados também não quiseram que elas continuassem. Portanto, interessante tentar explicar como é que os privados vão aceitar isso. Eu também acho que isto era uma medida, porreira. Era preciso que os privados quisessem fazer isso. Porque houve muitos que não quiseram continuar com essas parcerias. Também depende de quanto é que estão a oferecer aos privados para fazerem isso. Lá está. Porque é lógico que os privados vão sempre querer beneficiar com essa situação. Portanto, não perguntem à Iniciativa Liberal porque é que foi, queremos porque mudar quiseram um alterar as sistema condições, que não ok. funciona. Perguntem a Pedro Nuno Santos porque é que insiste, Pois é metendo isso, desde é isso. há poucos anos mais 6 mil milhões em cima do SNS. Porque é que, no Orçamento da Saúde, porque é que insistem e Mas atenção, os privados vão sempre... Malta, vocês têm que encarar essa situação como isto, só assim, desta forma, que é... Os privados consistem em negócio puro, ok? Vamos olhar para isto de uma forma fria, ok? Os privados querem negócio, ponto. Para eles, eu vou duvidar que haja alguma causa social de ajudar pessoas num hospital privado. Existe a causa de haver lucro, ponto. Aquilo é um negócio, é uma empresa. Portanto, à partida, se oferecerem esse negócio, um negócio porreiro,
seja, se oferecerem condições porreiras, eles vão beneficiar com isso. Ou seja, vão querer. Se ganharem dinheiro com isso, vão querer. E isso pode aliviar o Estado, ok? Portanto, até era importante utilizar isso para tentar beneficiar o Estado. Agora, depende das condições, como é lógico. Insistem em continuar a defender um modelo que não funciona, com as consequências que temos, que são estas que eu acabei de escrever. Isso é que devia ser explicado. Pois é, isso que é importante perceber, se é execuível ou não. Responder? O Dr. Rui Rocha não apresentou nenhuma solução, porque já hoje existe o CIGIC. Quando é atingido 75% Talvez, do Xerox, tempo talvez. de espera de referência, é dada a possibilidade ao utente de poder claro, ser ao fim de não sei operado. quantos. Eu também acho, Daniel, sou completamente de acordo. Também não acho que isto deve ser o faroeste dos Estados Unidos. Nem na questão da saúde, nem na questão do ensino. É? Eu, por exemplo, o modelo da iniciativa liberal nas últimas eleições em relação ao ensino era um modelo que me fazia torcer muito o nariz. Mesmo. Pá, é muito complicado. É muito complicado. Estou a resumir o programa da saúde aí em PPPs. Sim, pá, imaginem, eu vi isso era, pelo menos era aquilo que eles propunham em 2022. Agora, eu concordo com isso. É preciso saber se é execuível ou não. Se da parte dos privados existe essa disponibilidade para negociar essas condições. Agora, eu sei que não é o americano. Atenção, eu sei que o modelo de educação da IEL não é o americano. O modelo deles até acho que é parecido com o britânico, certo? Que é do género, vocês têm que pagar os vossos estudos, mas pagam-no com o vosso salário, tipo de um X de... Pá, acho que é um X%, uma coisa assim, até chegarem a um ponto, o retorno, até devolverem o retorno. Eu percebi. Não era de... Então, estás cá. O que é isso? Diz do quê? Mas qual é a encomenda? Mas isso é o quê? Eu sei, eles disseram. Pois, pronto, vá. Tchau, beijinhos, estou a ver debates. A ver debates. Tchau. O setor privado. É a Sara, Portanto, está aqui. não há Não é a também minha nenhum- mãe, é a Sara. É a Sara que está aqui. Diz olá. Pronto, adeus. dogma connosco. Nós não queremos Tchau. substituir o Serviço Não, adeus, era eles. Nacional de Saúde. Nem nós. Mas já é complementar, menos complementar do que aquilo que defende a iniciativa não, liberal. hoje existe complementaridade. Isto é, Mas quando- não nos termos em que defende a Não, iniciativa liberal. porque a Iniciativa Liberal decidiu desistir do Serviço Nacional de Saúde. Pelo contrário. Uma de duas. contrário. Ou retira dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde para financiar a saúde privada, ou então descobriu que há mais dinheiro e, havendo, eu quero investir na qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde para dar resposta. Nós devemos utilizar os recursos de forma eficiente. Nós temos hospitais, pecado, nós temos Gabby. centros de saúde, nós temos pessoal médico, nós temos enfermeiros. Nós temos que investir no nosso Serviço Nacional Olha, de os Saúde enfermeiros estão todos para a fugir lá resolver para os fora. problemas Há que nós anos. temos. E consigo Não é os retirar- Não sei hospitais se do temos. PPP é uma solução que não é para ser recuperada? Não há nenhum dogma também quanto a isso no que ao Partido Socialista diz respeito. Nenhum. Mas Se acabaram com elas. Mas nós não temos. Mas acabaram com elas. Mas nós não temos nenhum dogma. Então porquê que nenhum acabaram dogma. com Nós não elas, temos Pedro nenhum dogma sobre isso. Se entender que é uma melhor solução, nós não teremos problemas com Parece isso. que era. O Tribunal de Contas diz que sim. O que é importante é nós darmos às administrações dos hospitais públicos as mesmas condições que nós demos aos privados que geriram os hospitais públicos. Se nós os fizermos, nós temos o público a ser bem gerido. Deixe-me equilibrar os tempos. Rui Rocha, pode garantir a quem nos está a ouvir de que a política da Iniciativa Liberal nesta área da saúde, também na área da educação, não vai deixar de fora os mais frágeis e beneficiar aqueles que mais têm em detrimento de quem menos tem? Oh, claro, hoje em dia nós temos dois problemas. É que aqueles que têm alguns rendimentos pagam impostos e depois são obrigados a ter um seguro de saúde ou a pôr os filhos num colégio privado. Certo. E aqueles que têm menos rendimentos, os mais Depois vi desfavorecidos, eu ficam depois vi- confinados. Com isto vi pessoal a dizer: mas quem é que mete os filhos num colégio privado, ó Rui? Oh, malta, quer dizer, é assim, é lógico que sou malta de classe baixa, não, como é lógico. Mas há muita malta de classe média e alta que mete os filhos em colégios privados. Efetivamente. Eu tive imensos amigos meus que não são ricos e que andaram em colégios privados. A minha irmã não é rica e andou em colégio privado. Portanto, isto existe, esta situação. Se calhar não é em todos os cantos do país, mas existe. Portanto, é uma SNS realidade. que não funciona, que tem as listas de espera, conhecemos, 1.700.000 portugueses não têm médico de família. Eu pessoalmente andei sempre em escolas públicas, até à faculdade, mas pá, Listas de espera 2 anos para uma cirurgia, listas de espera para uma consulta de especialidade,
muito longas, muitas para lá daquilo que a lei diz que deve ser feito. E, portanto, a Iniciativa Liberal o que quer é que haja soluções. Olha, nós temos um objetivo muito claro, que é portugueses com mais de 65 anos terem acesso imediato a médico de família, grávidas, que está na lei, nós queremos que seja cumprido, que tenham acesso a médico de família, e crianças até 9 anos. Porquê? Porque são aqueles que têm episódios mais recorrentes de necessidade e acabam por ir às urgências, deteriorando o serviço das urgências, porque não têm médico de família. E como pretende fazemos concretizar isso? esse objetivo? Se o SNS tiver capacidade, perfeito. Se não tiver, contratando com serviços privados, porque o que é importante é mesmo a saúde dos portugueses. E estes grupos etários e pessoas têm direito à saúde que lhes tem sido negada em Portugal. E isso é que nós não admitimos e isso é que nós queremos mudar, Pedro Nuno Os Santos. senhores não têm dinheiro para pagar sequer o que querem fazer. Os senhores fazem um rombo. Pá, eles dinheiro não hão de ter, não é? Porque eles agora neste momento não governam o país, o Pedro. De 9 mil milhões de euros E contas sendo que públicas. esteve lá um partido a sugar o dinheiro todo Depois querem público passar cheques. É e a cheque enterrá-lo põe-se, em TAPs e em merdas desse género, é normal que eles não tenham dinheiro. é para a saúde. Os senhores, Os senhores é que passam cheques. os senhores Mais acham 6 mil milhões na saúde para nada, Pedro Nuno Santos. Tudo, os senhores tudo acham, pior. os senhores acham que podem fazer magia, só que a magia não existe. Pois é, engraçado. É porque realmente esses 6 mil milhões foram implementados na saúde. Também não é... O que é que isso mudou na saúde? Exatamente. O que é que com esses 6 mil milhões que eles implementaram do pacote da saúde, que não gastaram todo, by the way, o que é que mudou? O dinheiro que eles implementaram na saúde eu gostava de ver. Por acaso não tenho esse documento para ver. Quando nós temos que governar, nós governamos com a realidade. Em que é que foi investido? E aquilo que os senhores prometem pode ficar, como eu dizia há pouco, pode ficar bem no cartaz, não resolve problema a ninguém e cria um problema gravíssimo no Pedro Nuno país. Santos, deixa-me só dizer uma coisa. Em metade dos países europeus há governos com participação liberal. São soluções testadas um pouco por toda a Europa. E os senhores querem que Portugal continue preso a soluções que não funcionam. Tiveram 8 anos no O que é que governo não funciona? consecutivos. Estiveram 3 décadas, em 3 décadas, Desculpa lá, 21 desculpa anos, lá. e continuam a vir dizer eu peço que desculpa. isso é a solução para O que o é que país, não têm as funciona? soluções para o país. Os senhores estão esgotados, Pedro Nuno Santos. Estão esgotados peço nas vossas soluções. É a mensagem clara lá para casa. O PS não tem O que é que não funciona? É engraçado, é uma pergunta espetacular. Eu não soluções para o acredito. país. É por isso que os senhores estão a descer nas sondagens, estão a perder E a seca no Algarve, ó Pedro? qualquer hipótese de Doutor mudar, Rui Rocha, de não mudar fale de o sondagens. país. Quer dizer, eu não sei... Nós estamos praticamente no final. Eu queria um Mas o- último tema para mas o que é- mas falar peço convosco, desculpa, claro. O que é que é não- a habitação e que mas- é muito importante. mas E eu- já percebemos que aqui tem claramente duas visões diferentes. Não vamos explorar mais porque O Rui Rocha aqui, pá, a Clara também acabou o debate. poderão explorar eventualmente noutras situações. Mas eu volto a colocar-lhe uma mas aqui pergunta que há- já tinha sido feita antes, porque sabemos que o senhor, enquanto ministro, teve a pasta da habitação, e que argumentos tem hoje para convencer os portugueses de que vai, de facto, ajudar a solucionar este problema que há, não só das rendas altas, como da falta de habitação, a questão do flop que foi o programa das rendas acessíveis. Quando lá esteve, as coisas não mudaram. Eu vou só dizer, tive a falar com a minha senhoria ontem, por causa de uma casa que me estava a interessar, para tentar saber o preço da casa. E ela esteve-me a dizer que na Reboleira já alugou T3, agora na última semana, alugou um T3 a 1500 euros na Reboleira. 1500 euros um T3 na Reboleira. Pá, portanto imaginem, é certo que é nova a casa, mas foda-se, 1500 euros um T3 na Reboleira, bro. Arrendado. Pá, desculpem. Tipo, mano, Alxabregas, nem queiras saber. Nem queiras saber. Pá, mano, é o que eu digo. Tipo, imaginem, isto foda-se, cara. Bom, Não, é tipo, ou seja, ela não tem culpa, que ela trabalha para uma empresa e a empresa até costuma fazer rendas baixas. Olhem, eu vou-vos dizer, eu estou a pagar muito pouco pela minha casa. Muito pouco em termos de renda, em termos de, tipo, olhando para o cenário real, eu estou a pagar, ou estive a pagar 630, aumentou agora para 673, ok? Aluguei a casa há tipo, perto de 2 anos, vai fazer 2 anos em agosto. A casa é tipo, pá, é uma casa nova, quase, e é uma boa casa. Portanto, não é um valor alto, eles fazem valores baixos. Agora, é um T2, a minha casa, é um T2. Portanto, é isto, ou seja, eles até fazem valores baixos. Portanto, é aquilo que eu digo, está ridículo. Está ridículo. Está mesmo ridículo. como sabem, Ela sabe, infelizmente a acho que eles sabem, habitação eles é não um fazem. problema Acho que é a grave, mesma firma, a firma tem esta transversal política em de toda a fazer rendas Europa, baixas. sejam em países com governos de direita, de esquerda. Mano, Reboleira é um subúrbio, caramba. Estamos a brincar. Reboleira é um subúrbio. Foda-se, a minha zona é melhor que a Reboleira, meu. Eu prefiro 20 mil vezes viver em casal de câmara. Eu nem vivo em casal de câmara. Mas prefiro viver em casal de câmara do que viver na Reboleira. Não é por mal. Aliás, até no centro da Amadora. Jesus Christ.
Tipo, eu vou ao centro da Amadora muitas vezes e, meu Deus... Aliás, eu vivi em Queluz, caramba. Eu vivi em Queluz e prefiro genuinamente viver aqui do que viver em Queluz. Mas muito mais. Portanto, meus amigos... Mais ou menos nem liberais. essa a É um conversa. problema real e profundo. E nós, Achas que eu vou dizer qual é que em é a firma? 2015, Dispara quando o aqui. governo do Partido Socialista assumiu funções, sobre habitação não havia nada. Nós tivemos que construir todo um aparelho político e legislativo para dar resposta a um problema que nós já sabíamos que existia, mas também de quem ninguém Oh, fala. malta, eu não estou a dizer que é má, mas eu, aliás, nem é em termos de criminalidade que eu estou a falar. Atenção, aquilo que eu estou a falar é em termos de população. Há muita gente a viver na Reboleira, há muita gente a viver na Amadora, está montes de gente. Vocês vão ao centro da Amadora, é absurdo. Tipo, está cheio de malta. Não é um sítio calmo de maneira nenhuma. Eu prefiro centro. Pá, isso também tem a ver com. Eu não tô... Mas eu não vivo em casal de câmara, Bisa. By the way, eu não vivo em casal de câmara. Eu não estou a dizer que vivo em casal de câmara. Atenção. Portanto, mas por acaso, olha, vou-te dizer, essas rendas de 600, 700, 800 euros em casal de câmara já são o preço, dá para aí 4 anos. Porque verdadeiramente eu quando andava à procura de casa nessa altura, eram os preços que havia aqui. Portanto, Falava. não é Nós assim tão lançamos distante. o maior programa de investimento público prefiro em muito habitação mais. de que há memória na história do nosso país. Oh, Clara, infelizmente, nós não decidimos fazer uma casa hoje e temos a casa amanhã. Mas temos neste momento dezenas demasiada mais gente à Amadora, de 15 neste mil, momento. entre 15 mil a Mesmo 20 mil demasiada casas gente. entre projeto, obra e algumas já entregues. Mas não é só assim, não é só no alargamento do parque público. Nós temos 230 Pá, João, mil isso depende um bocado da tua perspectiva, mano. Imagina, se tu vives com alguém, ou se estás a pensar mudar-te, claramente tens que arrendar uma casa primeiro antes de ficares a juntar. Quer dizer, podes não fazer, mas tipo, a tua independência não é a mesma. Mano, imagina que eu posso dizer, fogo, eu estou a viver sozinho, entre aspas, vivo com a Sara, não é? Mas tipo, estou fora da casa dos meus pais há tipo 4 anos, pai, 4 anos, e tipo, mano, a minha vida não tem nada a ver, meu, porra, por amor de Deus. Não tem mesmo nada a ver. Portanto, é assim, se me desse a escolher entre ficar a juntar e comprar uma casa e ter vivido estes 4 anos nesta experiência, preferi muito mais isto, meu. famílias a receber apoio ao arrendamento. Nós temos Tem nada a ver. mais de estou a 20, conseguir cerca de juntar a 26 mesma, mil, atenção. 27 mil jovens a receber o Porta 65. Nós temos É pá, foda-se, olha, quando me falam esta palavra dá-me trigger. O Porta 65. Esta porra do Porta 65 é a coisa mais ineficaz que existe em Portugal. É pá, é que nem comecem. O Porta 65 é das coisas mais difíceis de conseguir de sempre. Os critérios são completamente estapafúrdios, ok? Completamente estapafúrdios. Talvez, eu até acredito que haja gente a usufruir disto. Não sei a quem é, ok? Epá, os critérios são esquisitíssimos. Eu tinha tudo para entrar nesta cena há uns anos atrás, agora já não. Há uns tempos atrás tinha tudo para conseguir esta porcaria e só por causa da tipologia do meu prédio, que não tinha nada a ver comigo, era responsabilidade do senhorio, eu não pude. Por causa da cena da tipologia do prédio, pá. É estranhíssimo esta cena da Porta 65. Boas TJI, É uma questão já de almoçaste? respostas. Mamãe-tal. Obrigado, pá, obrigado. Miraca, obrigado pelos 9 meses. Thanks, man. É bem estranho. É estranho. Pronto, ou seja, quem é que tem acesso ao Porta 65? Obrigado, man, obrigadíssimo. Quem é que tem acesso a isto? Eu quero perceber. Quero perceber mesmo. Quem é que tem? Elas ainda O que é que fizeram para ter? não estão na sua O que é que fizeste para ter, cara? É que isso era aqui importante perceber, porque eu não... Mano, lá está, eu tinha as condições reunidas e não tive por causa da porra da tipologia do prédio. É que é mesmo difícil de conseguir. Mesmo difícil de conseguir. Pá, eu conheço imensas pessoas que não conseguiram, mesmo, imensas. E que tinham as condições reunidas. tudo a responder às necessidades, elas são enormes. Acha que darão frutos mais lá na frente? O seu tempo terminou? Deixe-me perguntar a Rui. Pá, sério, Clara. A Clara, espera lá. São enormes. Acha que darão frutos mais lá na frente? O seu tempo terminou? Parecia uma pergunta. Parecia uma pergunta e de repente corta-lhe a palavra. Eu achei genuinamente que ela estava a perguntar. Acha que vai dar frutos lá para mais à frente? O seu tempo terminou? Deixe-me perguntar a Rui Rocha, terminar ou acabar com Não era uma pergunta, ela estava a fazer uma afirmação. o programa Mais Mas parecia Habitação. uma pergunta. 250 mil casas até ao final da legislatura. Acha que isto é possível mesmo? Acho mesmo, porque nós Como já assim? fizemos 120 mil num ano, Clara. A questão é que temos de ter as políticas Mas nem certas. com o PRR e com a conseguiram isso Iniciativa agora. Liberal nós temos as políticas certas. Mas deixe-me dizer que Pedro Nuno Santos foi incompetente. Pedro Nuno Santos falhou na habitação. Prometeu a habitação. Pedro ter as políticas. Acha que isto é possível? São 250 mil casas até terminar ou acabar com o programa Mais Habitação. 250 mil casas até ao final da legislatura.
Acha que isto é possível mesmo? Acho mesmo, porque nós Como já assim? fizemos 120 mil num ano, Clara. A questão é que temos de ter as políticas Mas nem certas. com o PRR e com conseguiram a isso Iniciativa agora. Liberal nós temos as políticas certas. Mas deixe-me dizer que Pedro Nuno Santos foi incompetente. Pedro Nuno Santos falhou na habitação. Prometeu habitação condigna para todos os portugueses até Epá, aqui não sei se é possível. 2024. Estamos longe desse De objetivo. 120 para 250 vai um número grande. Até 2026 Pedro não, Nuno não, Santos não podemos ser foi cegos. incompetente, falhou. como Da sabe. mesma maneira que foi incompetente na ferrovia. Quando Pedro Nuno Santos saiu de funções governativas, havia mais 1 quilómetro de rede em exploração do que quando entrou. Pedro Nuno Santos foi incompetente, Temos a rede Pedro Nuno ferroviária Santos toda em obra. falhou. Toda em obra no país. E Pedro Nuno Santos Toda. foi incompetente e falhou na TAP. Porque Pedro Nuno Santos prometeu Eu tenho- aos portugueses sei lá, eu tenho que algo. devolveria 254, ok, desculpem, tem razão. 3.200 Tem razão, desculpem, fui eu que interpretei mal, tem toda a razão. milhões Obrigado. de euros aos portugueses que foram injetados na TAP por decisão de Pedro Nuno Santos e nem 1 cêntimo até hoje foi devolvido aos portugueses. Portanto, Tem Pedro razão, Nuno tem Santos foi razão. incompetente, falhou. Talvez o cenário não tenha sido o mesmo quando se fez esses 120 mil. Mas era tentar perceber qual é que era o cenário nessa altura. Porque provavelmente não deve ser o mesmo que é hoje, mas pronto. Mas Habitação. com este problema todo dos materiais e dos custos e não sei o quê, não deve ser o mesmo. Mas pronto, está bem. Queremos licenciar mais rápido. 3 anos para licenciar uma construção não é aceitável. Queremos eliminar o IMT. Queremos diminuir o IVA da construção, porque se o IVA é de bem essencial, então deve ser de 6% e não de 23%, como Yeah. que paga Para a quem compra um iate. E queremos também que os devolutos do Estado estejam ao serviço dos portugueses, que sejam postos no mercado em um modelo de renda acessível. Portanto, soluções para trazer as tais 250 mil casas. Nós já construímos 120 mil no passado num ano. Não Portanto, temos não é ambicioso mais tempo, eventualmente temas para desenvolver noutros debates mais à frente. Ok. Agradeço a presença de Pedro Nuno Muito Santos e obrigado. de Sim, Rui senhor, Rocha. Muito Paulo, obrigada, muito boa noite. Rui Rocha Amanhã na bem. antena da SIC Notícias, Rui Rocha regressa para novo debate. Será à frente a André Ventura, do Chega, com moderação da jornalista Rosa Oliveira Pinto. Sim, senhor. Rui Rocha bem. Está bem, pronto. Yeah. Sim, mas a gente já sabe que os debates não servem para nada. Os debates é troca de acusações. Não há grande coisa aqui.